Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube. Melhor noite para todos nós. Amém? Sejam todos bem-vindos a esta live e você do YouTube via vídeo. E sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, né? Por que sala espiritual? Porque eu estou aqui, eu sou um ponto. Você está no seu local, é outro ponto. Outra pessoa está de outro local, é outro ponto. Mas juntos, nós vamos participar da mesma palavra, né? Da mesma palavra nós vamos participar, principalmente você do Facebook, que pode participar ao vivo, instantaneamente, desta palavra. Que se fosse fisicamente, seria impossível que eu fosse pregar fisicamente, se fosse fisicamente, seria impossível de você estar compartilhando esta palavra. Amém, meus amados? Por isso que a Igreja de Cristo, ela é espiritual. A nossa congregação não é com homens, não. A nossa congregação é com Cristo. Nós estamos congregados nele. Amém? Por isso que a palavra é dele. Eu vou apenas ler aqui. Amém? Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Dê um like lá no YouTube, né? Para que quando eu enviar outro vídeo lá, você seja notificado. Se inscreva nesse canal. É uma maneira, é uma gratificação de que você está ouvindo uma palavra fiel e verdadeira. Porque quando você se inscreve lá no meu canal, ou você do YouTube, você assiste essa palavra pelo Facebook, que eu vejo que você assistiu, então, meus amados, isso é o meu salário. Porque eu sei quando eu estou aqui pregando à toa, tem alguém além de mim se alimentando desta palavra. Amém, meus amados? Então, eu não falei o tema, né? O tema é este: o reino eterno de Cristo. Esse é o nosso tema de hoje. O reino eterno de Cristo. E para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro aos Hebreus. Né? Eu queria tirar um tempo para fazer um vídeo falando sobre Israel, sobre Jerusalém. O grande erro do sistema religioso em todo o universo, e todo sistema, seja evangélico, seja católico, seja umbandista, enfim, todo sistema religioso. O grande erro desse sistema religioso é achar que o Israel de hoje é o mesmo Israel de 2000 anos atrás. O grande erro de todo o sistema religioso é achar que a Jerusalém de hoje é a mesma de 2000 anos atrás. E a igreja, ela precisa entender isso. A igreja precisa entender quem é a Jerusalém de hoje, quem é o Israel de hoje. Amém? Eu vou tentar fazer um vídeo mais detalhado, mas eu voltarei a tocar nesse assunto ainda. Eu não vou tocar agora porque o nosso vídeo vai se compridar muito, sendo que o nosso tema aqui é um tema um pouco mais diferente. Então, meus amados, vamos ler pelo menos o primeiro versículo, né? Hebreus capítulo 7, ao versículo 18, nós vamos ler até o 20.
né? Até o 20. Versículo 18. Portanto, por um lado, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, né? Versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga, meu amado, preste atenção, porque infelizmente nós vemos, eu vejo, né, e nós que estamos em graça, que a graça nos foi revelada, nós vemos aí teólogo metido até de cientista de religião, confundindo seus seguidores. De qualquer maneira eles tentam confundir os seus seguidores, por viver na mão dele, confiarem nele, aceita aquela explicação farrapada que eles dão na internet. Hoje mesmo eu estava vendo, acho que era um da Igreja Adventista, com a explicação esfarrapada da lei, porque eles não aceitam que a lei ela foi abolida, ela terminou, mas olha aqui, ó. Então ele leu para dar explicação para os seus seguidores que come na mão deles, lê qualquer resposta, eles aceitam, eles lêem um versículo só. Mas presta, o que nós vamos ler exatamente isso aqui, ó. Por um lado, se revoga a anterior aliança, a anterior ordenança, não é aliança, ordenança, que essas ordenanças, ela constava onde? Na lei de Moisés. Então eu vou dar mais trocado. Por um lado, se revoga a lei de Moisés, por um lado. Se revoga a anterior aliança, ou seja, a lei de Moisés. Vocês entendem assim, meus amados? É difícil de entender isso, porque os pregadores da lei, principalmente os da Adventista, eles não aceitam. Por quê? Eles precisam arrumar um jeito de segurar os seus seguidores, que sustenta eles, das suas boas vidas financeiras para eles. Eles precisam, a qualquer preço, sustentar eles lá dentro, ou senão, quem está arruinado não é os seguidores deles, quem vai ficar arruinado são eles, sem emprego, sem renda nenhuma, se os seguidores deles deixarem de seguir eles, obedecer o que eles falarem. Você está me entendendo? Então está aqui, né? A anterior ordenança, por causa de que? Da sua fraqueza. Era uma aliança, era um pacto fraco, que não servia para nada. A anterior aliança era um pacto que foi dado a um povo para o engano, né? Para o engano. Então está aqui, a fraqueza e o que? Inutilidade. Não servia para nada. Está claro? Ou eu preciso traduzir isso aqui? Está claro. Não precisa tradução, porque a escrita está clara. Evangelho de Cristo não é traduzido. O Evangelho de Cristo é uma revelação. Então está revelado. Versículo 19. Não, versículo 18. Mas que coisa eu fiz aqui? Vamos voltar ao versículo 17. Não, está certo. Volta agora ao versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre. Eu quero que você não esqueça isso aí. Sacerdote para sempre.
Jesus de Nazaré, ele é o nosso sacerdote hoje? Não. Jesus de Nazaré não é o nosso sacerdote hoje. E você vai entender no decorrer da pregação. Não é o nosso sacerdote hoje. Ele pôde ser o sacerdote no tempo dele, né? Então, por quantos testifica, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18, porquanto, por um lado, né, cada vez que se promulgou, como é que chama o nome? Eu sou tão analfabeto, nem sei falar, eu sou bem fiel, bem humilde a falar. Se promulga, né? É essa a palavra? Cada vez que se promulga uma lei, é necessariamente trocar de sacerdote. Quem eram os sacerdotes na lei de Moisés? Os levitas. Os levitas eram os sacerdotes na lei de Moisés. A lei foi promulgada, ou seja, anularam a lei. Cristo anulou a lei, não foi Jesus de Nazaré que anulou a lei. Foi o Cristo ressuscitado que anulou a lei. E quem era o sacerdote agora dessa nova aliança? O próprio Cristo, que não é Jesus de Nazaré. Você vai entender já daqui a pouco. Não é Jesus de Nazaré. É o próprio Cristo, o sacerdote dessa nova aliança em que nós vivemos. Então está aqui. Anterior, se por causa da fraqueza da autoridade, versículo 19, aliás, pois a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Nunca, olha a palavra, nunca. E para que nós queremos uma lei que não nos aperfeiçoa? Para quê? Para que uma lei dessa? Que vamos fazer com a lei dessa? Que ela não tem poder de nos aperfeiçoar. É uma lei que não serve para nada. Então ela tinha que ser anulada mesmo, revogada mesmo. Nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança, por outro lado, depois da lei. Depois da revogação, eu vou traduzir mais diferente, quem sabe você entenda melhor. Antes da cruz, pronto. Antes da cruz, se tinha uma lei que não servia para nada. A lei antes da cruz só servia para condenação, né? Para matar, condenação, né? Era para isso que servia a lei anterior, só para isso, para condenar, né? Apontar, dedurar, era o que servia a lei anterior. Então antes da cruz era isso. E por outro lado, aqui ó, se traduz, e por outro lado se introduz esperança. Esperança de não sermos mais condenados. Esperança de uma vida melhor. Em quem? Em Jesus de Nazaré? Se no tempo dele a lei estava de pé, a todo vapor. Não, a nossa esperança aconteceu depois da cruz. Uma nova esperança, introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Então a velha aliança não levava a Deus, só condenava. E tem gente aí que defende essa lei, né? Porque em cima dessa lei, eles permanecem de pé. Se tira a lei de Moisés, antes da cruz, eles caem. Aí vão ter que trabalhar, vão ter que quebrar pedra,
né? Vamos ter que virar concreto. Então, meus amados, é preciso termos o entendimento, né? Versículo 20. Versículo 20. É visto que não é sem prestar juramento. É visto que não é sem prestar juramento. Qual foi o juramento que aconteceu na lei de Moisés? Nenhum juramento. E na nova? Sim, Jesus morreu na cruz. Sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sem juramento. São feitos o quê? Sacerdote humano, gente humana. Mas o sacerdote da igreja hoje, ele não é humano, ele é um espírito. Sacerdote, eu não sei se compensa ler o 21 sobre o quê? Eu vou ler o 21. Mas este conjuramento, este quem? Jesus de Nazaré. Mas este conjuramento, por aquele, né? Por aquele lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Preste atenção que nós vamos chegar lá. Tu és sacerdote para sempre e nós não estamos falando de Jesus de Nazaré. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Hoje vai ser rápido. Mateus no capítulo 16. Preste atenção no que você vai ler aqui agora. Mateus, capítulo 16, no versículo do 13 ao 16. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo? Presta atenção, quem diz o povo por aí? Eu vou traduzir. O que é que vocês ouvem falar por aí de mim? O que é que vocês ouvem falar? Né? É o 13, né? Os seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Quem era o filho do homem? Jesus de Nazaré era o filho do homem. Jesus de Nazaré era o filho do homem, não era o Cristo. A igreja, ela peca em não saber discernir o que é Jesus de Nazaré e o que é Cristo. Mas talvez depois dessa lição que você vai ter agora, você vai começar a aprender, discernir quem é Jesus de Nazaré e sua função. E quem é o Cristo e sua função. Amém? Quem é ser o filho do homem? E eles, os discípulos, né? E eles responderam, uns dizem, né? Não eram os discípulos que diziam, era o povo, era o falatório, né? Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros diz é Jeremias,
dos profetas, né? É Jeremias ou alguns dos profetas. Versículo 15, é preciso, meus amados, que você preste atenção no que você está lendo. Se você não presta atenção no que você está lendo, você vai lendo como ler um jornal, nunca que você vai entender. Versículo 15. Mas vós, os discípulos, agora se virou por discípulo. Mas vós, vocês discípulos, mas vós, continuou ele, né? Quem dizeis que eu sou? Presta atenção. Quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és, presta atenção, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus vivo. Filho, o que é que Pedro leu aqui? O que é que Pedro leu na pergunta? Né? Será que você entende o que é que Pedro respondeu? Na tua essência, tu és Deus. Tu és Deus. Na tua essência, tu és Deus. Tu és o Cristo. Na tua essência, tu és o Cristo. Mas, no teu lado humano, tu és filho de Maria. Tu és homem. Tu és filho de Maria. Versículo 17. Nós vamos ler até o 17, né? Eu pulei assim. 13, 14, 16. Vamos ter que ler o 17. Versículo 17. Então Jesus, eu não escrevi aqui. Eu não sei, eu até entendo por quê. É porque quando a gente faz levanta esses estudos, é levantado sobre traduções bíblicas, né? Por exemplo, aqui eu estou lendo a João Ferreira de Almeida, eu só tenho essa física, né? Mas tem outras traduções, e cada traduções dá diferença de versículo. Então tá aqui o porquê que eu não escrevi aqui, porque nesse momento acho que eu estava em outra tradução. Então está aqui o versículo 17. Então Jesus lhe afirmou. Presta atenção. Jesus lhe afirmou a Pedro, né? Só a Pedro ele afirmou. Bem-aventurado és Simão Barjolas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas quem? Meu Pai, o Espírito, te revelou. Mas não acabou não, presta atenção. Meu Pai, que está nos céus. Versículo 18. Eu não marquei aqui, mas nós vamos ter que ler. Versículo 18. Também te digo, Jesus disse para Pedro, né? Também te digo, tu és Pedro. Tu és Pedro. Na tua essência, tu és Pedro. Mas no teu espírito, aliás, na tua essência, tu és um espírito. Mas na carne, eu nem levantei ainda quem era o pai de Pedro. Quem era o pai de Pedro? Precisa levantar a história toda aí. Sobre esta pedra, Pedro, presta atenção, porque é quando a Igreja Católica diz que Pedro, que eles mataram, quem matou Pedro foi o povo de Roma, os imperadores romanos. Então a culpa é dos romanos, entendeu? Porque o imperador, ele tem mais poder que os sacerdotes. Acima de tudo era o imperador. Então quem matou Pedro? O imperador.
Sobre esta Pedro, Jesus estava mostrando agora espiritualmente, né, na essência de Pedro, que ele era uma pedra viva, né? Sobre esta pedra, sobre tu és a primeira, era o que Jesus estava tentando explicar para ele, tu és a minha primeira pedra da igreja, da minha igreja, primeira pedra viva, porque o templo era construído de pedra o quê? Viva ou morta? De pedras mortas, né? Mas Pedro ia ser a pedra viva, uma pedra viva. Por isso que nós somos a igreja de Cristo, porque nós somos as pedras vivas. Continuaremos. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque, Pedro, presta atenção, se você não tem um mínimo de raciocínio, não presta atenção no que você está lendo, jamais você vai entender. Jamais você vai entender. Você vê que Pedro reconheceu que naquele corpo chamado Jesus de Nazaré, que não era Jesus, era Yeshua, que Pedro era um judeu, né? Assim como Paulo, jamais eles iam chamar de Jesus. Essa história de Jesus é da igreja romana, que o sistema religioso aceitaram. A igreja romana criou e o sistema religioso aceitou, porque no dicionário grego não existe, a letra não existia, né? Hoje eu acho que já existe. Nessa época não existia a letra J. Então, tão logo você vê que o nome não era Jesus, né? Era Yeshua. Então, Jesus, com seu lado espiritual, reconheceu que Pedro teve uma essência espiritual para reconhecer que naquele corpo existia um espírito. Deus estava naquele espírito. Cristo, que é espírito, estava naquele corpo. Por isso que ele disse, nessa pedra, você é uma pedra. Edificarei a minha igreja, nessa base espiritual, né? E as portas do inferno, que foi João Ferreira de Almeida e Jerônimo, que escreveu aqui, colocou aqui as portas do inferno, mas aqui era no grego, era para estar escrito as portas da cova. A cova. Inferno é cova, aonde o espírito, quem morria antes da volta, até a volta de Jesus, ficava preso na cova. Então não existe inferno. Inferno é cova. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, a morte não vai ter mais poder de prender o espírito na cova. Não vai ter mais poder. Não prevalecerão contra ela. Eu vou ler até o 20, meus amados. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, torce essa palavra aqui e aplica na igreja para sustentar a igreja, que há poder em cima da igreja, será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém, presta atenção, ele advertiu Jesus, presta atenção, meus amados, nas palavras-chave, nas revelações. Ele advertiu, ele viu, percebeu, né, Jesus de Nazaré no seu corpo, né, reconheceu que Pedro era Cristo. Cristo estava em Jesus de Nazaré. E qual foi a recomendação que ele fez? O corpo. Então advertiu os discípulos que ouviu tudo aquilo ali, né? De que
a ninguém, presta atenção, de que a ninguém dissesse ser ele o quê? O Cristo. A ninguém vocês digam, porque não chegou a hora disso ser revelado. Meu Pai te revelou. Jesus de Nazaré, conversando com Pedro, meu Pai te revelou que eu sou o Cristo. Eu sou um corpo no meu lado carnal, eu sou filho de Maria e até mesmo de Deus, né? Mas na minha essência eu sou o Cristo. E ele respondeu: ninguém vocês digam que eu sou o Cristo. Ninguém. Você vê que aqui ele já se separou aqui, já mostrou para os discípulos que não era mais um, era dois que tinha ali. Jesus de Nazaré no seu corpo humano, né? E o Cristo no seu lado, na sua essência espiritual. A ninguém, vou repetir, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Não fale isso, porque não chegou o momento ainda. Eu não fui à cruz. O Cristo só vai operar no meio de vocês depois a partir da cruz. E foi isso que aconteceu, não foi? Foi. Né? Então, meus amados, na carne, eis o que tu és, homem como eu. Pedro reconheceu isso. Né? És homem como eu, és filhos de Maria, mas na essência tu és o Cristo. Mas ele disse que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. É duas ou não é? Temos duas pessoas. Aqui ou não temos? Temos duas pessoas. Jesus de Nazaré no seu corpo humano e temos o Cristo no seu lado espiritual. Amém? Que bom, né? Entendemos tudo isso. Para confirmar isso, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Tem umas 3 passagens aqui. Apocalipse capítulo 11, no versículo 15. Versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Você vê que isso aqui tudo ficou no passado, não tem a mínima possibilidade disso acontecer nos nossos dias de hoje. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, presta atenção, o reino do mundo se tornou. O reino do mundo presta atenção, se tornou. Não era. Não era. Se tornou. Não era. Se tornou de nosso Senhor, nesse momento aqui, nesse evento aqui, até este evento aqui, quem era o Senhor deles? Jesus de Nazaré. Estava aqui no reino dele. No reino dele. Então, se ele estava no reino dele, no reinado dele, era ele quem estava mandando. Estava com todo o poder de Deus. Quem era o Senhor? Jesus de Nazaré. Então vamos reler para você acabar de entender, né? O reino do mundo se tornou, não era, do nosso Senhor, de Jesus de Nazaré, e o que? Do seu Cristo. É dois ou não é? É dois ou não é, meus amados? É dois. O corpo e o espírito. Então, o reino de Jesus de Nazaré
não passaria daquele século, no primeiro século cristão, não passaria que o reino de Nazaré, o reino de Jesus de Nazaré, ainda estava no reino abalável, mas o reino do Cristo ressuscitado, ele é inabalável. Aqui, ó. O reino do mundo se tornou, não era, de nosso Senhor e do seu Cristo. Do seu Cristo. O Senhor aqui era Jesus de Nazaré, porque ele estava no reinado dele. Eles reconheciam como Jesus de Nazaré. Paulo, em vários lugares, reconhece Jesus de Nazaré como o Senhor dele, né? E de quem mais? Do seu Cristo. 2. Ele reinará, presta atenção, eu vou reler para você não perder, porque isso aqui é muito importante, meus amados. O reino do mundo se tornou do Senhor, presta atenção para você não sair do Espírito, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. A palavra está com quem? Está em quem? Está em Cristo. Ele, Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. Chega a nós. Pelos séculos dos séculos, chegou até nós e chega nas futuras gerações e futuras e futuras e futuras. Porque a palavra ela está no transcendental, né? Transcendental. Então, é uma palavra que chegou até nos nossos dias de hoje e passará de séculos a séculos, de gerações a geração. Quem passará? Cristo ou o Senhor deles, que era Jesus de Nazaré? Cristo, o Espírito. Jesus de Nazaré não tem mais nada. Versículo 16. Vamos ler, não, era, deixa eu ver se eu li os 16, só marquei os 16. Vamos ler assim. Vamos ler até o 14. Volta o 11. Vamos voltar para o 11, bora. Versículo 11. Mas depois de 3 dias e meios, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, depois de 3 dias, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Aqui nós estamos falando daquela primeira ressurreição, a Bíblia diz, quando Jesus ressuscitou, diz que foi visto, acho que em média de 500 ressuscitados, né, que era para comprovar a primeira ressurreição. E quando Jesus ressuscitou, juntos viram mais de 500 pessoas que já tinham morrido, estavam andando sobre as praças por lá. Olha, aquele já morreu? Olha ele ali, ó. Então é dessa passagem que está se tratando. Sobrevindo grande medo. 12. E as 2 testemunhas ouviram. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram, né, aos céus numa nuvem, e os seus inimigos aos contemplaram. 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Esta cidade é Jerusalém. 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto
7.000 pessoas só nesse terremoto. 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas e deram glória a Deus e o céu, deram glória a Deus e o céu, né? Deram glórias a Deus e o céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Amém? Aí é onde entra o versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou, né, do nosso Senhor, que ainda estava no reinado de Jesus. Então Jesus era o Senhor, e do nosso Cristo. 2. E do nosso Cristo, ele reinará, o Cristo reinará, não Jesus de Nazaré, o Cristo reinará de século para séculos. 16. E os 24 anciões que se encontram sentados no céu, no seu trono, né? No seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor poderoso, que és no presente, né, deles lá, e que eras antes deles, estamos aqui no versículo 11, né? Porque assumiste, Deus assumiste o teu grande poder, o Cristo assumiu seu grande poder, e passaste a reinar. Jesus de Nazaré já estava reinando, e passaste a reinar, isso depois da cruz, viu, meus amados? E passaste a reinar, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado, como dizia o que? As Escrituras, e o tempo determinado para ser julgados. Quem ia ser julgado? A igreja de Cristo ou eles lá, o povo judeu? O povo judeu. Está bem claro aqui. Julgado os mortos para se dar galardão, para se dar o galardão, e aos seres e os teus servos, os profetas, aos santos e os que também o teu nome, né? Seus santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos, né? Os profetas grandes, os profetas pequenos, como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Bem, vamos comprovar mais um pouco, né? Temos mais 3 passagens em Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14. Versículo 13. Daniel já há quase 600 anos antes de Cristo, né? Eu estava olhando, era uma visão, não era uma profecia, era uma visão igual João teve, né? Você vê só, meus amados, Daniel vendo o que ia acontecer, Deus deu esta visão para Daniel de algo que ia acontecer há quase 600 anos na frente. Eu estava olhando as minhas visões,
Você vê que não era profecia, era uma visão. Visões da noite, e eis que vinha com as nuvens, o poder de Deus no julgamento do povo de Israel, nas nuvens. Vê que vinha nas nuvens do céu, como quem? O Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Não era o Cristo ressuscitado, era Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens e todas as línguas o servisse, o serviço, o seu domínio. Estamos falando aqui de quem? Do Cristo. Daniel está, essa visão aqui é em cima de Cristo ou em cima do Filho do Homem, Jesus de Nazaré? Em cima do Filho do Homem, Jesus de Nazaré. O seu domínio eterno, que não passará. Não passará. Então, o domínio de Cristo não passará. Eu vou reler aqui o versículo 14. Foi-lhe dado domínio. Eu vou ler o 13, volta para o 13. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião. Dirigiu-se ao ancião, não foi ele, Daniel não estava vendo coisa dele, de Jesus de Nazaré. Dirigiu-se ao ancião, ele viu Jesus de Nazaré, vindo sobre as nuvens, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, até Daniel, ou até Jesus de Nazaré, ou até o Cristo, aliás, fizeram chegar até ele, fizeram chegar até o Cristo, fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações, naquela época, Jesus, ele vivia no domínio dos judeus, mas o Cristo por todo o universo. Para que os povos, nações, homens de todas as línguas e servisse o seu domínio. Isso é a visão de Daniel, O seu domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, jamais será destruído. Nas religiões diz que esse mundo vai acabar, será destruído. Vamos ler até onde? Era até isso aqui mesmo, era o 14. Deixa eu ver se eu leio o 15. Eu vou ler o 15, que eu quero tirar uma gracinha com os evangélicos aqui. 15. E quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Classe de crente perturbada. Me perturbaram. Vou ler 16. E cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber antecipadamente, quase 600 anos antes.
a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro, você vê que aqui já está entrando na guerra, são quatro reis que se levantarão sobre a terra. E se nós for ler, nós vamos ler o livro todo e nós precisamos terminar, que já está dando uma hora. Volta para o livro de Hebreus, nós lemos até o 20, né? O livro de Hebreus, no capítulo 7, que nós lemos até o versículo 20. Vamos ler agora do 20 até o 26. Versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, sem estar chamando de sacerdote, né, falando de sacerdote levita, sem juramentos são feitos sacerdote. 21. Mais este, o Cristo Jesus, mais este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Para sempre. Aquele sacerdote levita morria e ia passando de um para o outro, igualzinho que nós vemos hoje dentro dessas igrejas, né? O dono da igreja morre, para quem fica o mandamento lá, o presidente? Para o filho, nunca para ninguém de fora. É igualzinho aqui. O sacerdote levita morria ou se aposentava, vinha outros levitas, né? Se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, Cristo Jesus. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador. Jesus foi o fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdote, os levitas, né? São feitos sacerdote em maior número. Era quantos sacerdotes que tinha lá? Eram uns 12 sacerdotes. Porque são impedidos pela morte. Eles são impedidos presta atenção, os sacerdotes levitas eram muitos, porque eles eram impedidos de continuar pela morte, eles eram impedidos de continuar, eles morriam, tinha que levantar outro, mas Cristo não. Cristo não. Cadê? Nós parou. Aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Cristo não morre, ele é espírito de continuar. Por isso que o nosso sacerdote hoje é Cristo. Cristo, né? A palavra está com Cristo, né? No entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Imutável. O sacerdote de Cristo é imutável. E como é que nós temos de sacerdote por aí? Assim, ó. Porque pastor é um sacerdote. Só mudaram de nome para enganar os coitados que não entendem nada. Mas pastor é um sacerdote. Imutável, até o 26, né? 25. Por isso também, o quê? Pode salvar. Pode salvar. Cristo pode salvar. Jesus de Nazaré não. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam, por Cristo se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Cristo que intercede por nós, por eles, né? A palavra está no plural, por eles. 26.
Com efeito, nos convinha um só. Não é muitos, um só. Cristo. Nos convinha um sumo sacerdote como este, como Cristo, né? Santo, inculpável. Esse sacerdote que tem por aí, me perdoa o tempo, meus amados. Esse sacerdote que nós vemos por aí, eles não podem dizer que são inculpáveis. Ao contrário, eles mesmos negam, né? Confessa. A igreja não pode procurar perfeição em homem. A carne humana é falha. Mas por quê? Eles não são sacerdote merda nenhuma. O nosso sacerdote é Cristo. Esse pode dizer que é inculpável. Sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Amém? E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios, no capítulo 1. No versículo do 18 ao 22, que nós encerramos. Versículo 18. Iluminados os olhos, a pessoa que vive em graça entende tudo, mas infelizmente os que vivem na lei de Moisés por aí, você pode falar, eles não entendem bolufas nenhuma. Iluminados os olhos do vosso coração, que nós sabemos que é entendimento, porque coração não tem olho, né? Do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Herança nos santos. 19. O qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, aí, os evangélicos não creem nisso aqui que eu estou lendo para você. Para os que cremos, o evangelho crê em Cristo, em Jesus de Nazaré. Aliás, primeiro os evangélicos creem no pastor. O Jesus de Nazaré aparece lá como coadjuvantes, né? Lá no final. Cremos segundo a eficácia da força do seu poder. 20. O qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à direita. Aí a palavra que os crentes já não entendem. Acha que no céu tem vários tronos lá, né? À direita. Mas essa direita aqui do grego é destra. Trono de poder, local de poder, seu lugar de poder, que era nos céus, né? Deus desceu a essa terra, deixou o seu trono vazio, lugar de poder, e veio ministrar aqui na terra. Cristo é Deus. Ele é o Espírito, Cristo é Deus. E daqui o seu poder ele ministrava, né? Que ele é Deus, ele pode todas as coisas. Sua destra nos lugares celestial. 21. Acima de todo o principado não é acima, nas igrejas isso aqui é demônio, Satanás. Eles lêem assim, acima de Satanás, não, principado é a gente que manda. Governo, presidente. Principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século que eles viviam, não era nós, mas como o quê? Mas também no vindouro, chegou até nós. No vindouro. Aí essa palavra é transcendental, chegou até nós, vai chegar nas futuras gerações e gerações. Amém? 22.
E por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, nas religiões é o presidente da igreja, Bispo Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, esses são os cabeças, e assim outros, eu estou falando dessas igrejas que nós conhecemos aqui, Bispo Valdomiro, Apóstolo Valdomiro, estou falando dos que nós conhecemos aqui no Brasil, os mais conhecidos, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu a quem, meus amados? A igreja. Esse poder todo que ele ganhou por debaixo dos pés dele, agora é meu, eu estou com esse poder, e deu a quem? A igreja, que somos nós. Você recebe isso? Se você recebe, você é um cristão, uma cristã, que realmente você recebeu a sua herança em Deus. A sua herança em Deus não é ter uma casa própria, ter um apartamento de luxo, um carro importado. A sua herança em Deus é você entender que você é um filho de Deus e o poder dele, ele põe na sua mão. Então você tem que viver essa herança aqui nos seus dias. Ele nos deu esse poder, entregou a igreja aqui, não foi lá no céu. Então essa é a herança da igreja. A igreja precisa reconhecer essa herança para que ela viva essa herança. Amém? Por hoje, então, paz eterna a todos vocês, que vocês sejam abençoados pelo poder desse evangelho, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Reconhecendo o teu lugar como filho, reconhecendo Deus como Pai, e assim nós não teremos mais ninguém em nossa volta. Nós não podemos ver mais ninguém em nossa volta. Só podemos ver Deus, o Espírito Santo, em nossa volta. E mais ninguém. Homem, apóstolo, bispo, padre, papa. Nós não podemos ver mais esse povo em nossa volta. Amém? Domingo, nós voltamos nesse mesmo horário com mais uma ministração. Sejam todos abençoados.